Olá, meu amigo, olá, meu irmão que sempre nos acompanha aqui neste canal. Seja bem-vindo para mais um vídeo, seja bem-vindo para nós conhecermos um pouco mais das Sagradas Escrituras. Eu sou Eliabe Menezes e nós temos produzido neste canal conteúdo que leve até você, então, conhecimento da Bíblia, curiosidades para que você possa, então, ter a sua vida espiritual cada dia mais elevada para a honra e glória do nosso Deus. Seja bem-vindo para o nosso Top 5 de hoje, que está muito interessante. Não perca, assista até o final. E se você é novo aqui no nosso canal, se você não é inscrito, aproveita a oportunidade aí, se inscreva, deixe o seu like para nos apoiar, conta muito. E também não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações sempre que nós estivermos produzindo vídeos novos aqui no nosso canal, tá bom? Desde já nós agradecemos a todos pela colaboração, pelo apoio de sempre, e é isso que nos fortalece e nos faz estarmos aqui produzindo, fazendo pesquisas e gravando esses vídeos especialmente para vocês. Vamos ao top 5 de hoje depois da vinheta. Neste top 5 nós iremos falar sobre os 5 vilões da Bíblia. 5 pessoas que foram muito maldosas no decorrer de toda a história das Sagradas Escrituras. Apenas as que estão na Bíblia, tá bom? Nós sabemos que a Bíblia tem muitas pessoas que foram muito maldosas, que foram muito ruins. Então nós iremos destacar apenas 5, as piores, segundo a nossa opinião. Então fica até o final e se você gostar desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas, é muito importante para nós. E não esquece também, vai fazendo a sua lista, se você concorda ou não concorda, e vai comentando aqui embaixo para nós termos conhecimento e aprendermos uns com os outros, tá bom? Então vamos ao nosso 5º lugar dos vilões, as pessoas mais maldosas da Bíblia de hoje. Em nosso 5º lugar, nós iremos começar por aquele que cometeu o primeiro homicídio aqui na Terra. Exatamente, nós estamos falando de Caim. Caim foi uma pessoa muito maldosa, marcou a história das Sagradas Escrituras, marcou a história da Terra. As pessoas conhecem demais a história de Caim, exatamente por ele ter sido muito mau, por ele ter cometido aquele pecado de assassinar o seu irmão. Caim era um dos filhos de Adão, irmão de Abel, e ali ele foi criado da mesma forma que seu irmão Abel. Adão procurou o máximo possível educar nos caminhos do Senhor, mas Caim fez a sua escolha. Num determinado momento, onde Deus pediu ali que fosse oferecido um sacrifício a ele, entre Abel ali e Caim. Então Abel levou o cordeiro, Caim levou ali os frutos da terra, já que ele era agricultor, e Abel era pastor de ovelhas. Só que no momento do sacrifício, Deus havia pedido um cordeiro, um animal, para simbolizar Jesus. Caim então leva os frutos da terra, Deus não aceita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel. Isso deixou Caim muito enfurecido, invejoso, se tornou uma pessoa muito maldosa a ponto de ir lá chamar seu irmão e assassinar o seu irmão. Então Caim marcou a história das Sagradas Escrituras como o primeiro ali homicida, aquele que primeiro cometeu este grande pecado, e os descendentes de Caim sempre foi considerado pela Bíblia como pessoas ruins, pessoas maldosas. Então por isso Caim está em nosso 5º lugar de hoje. Em nosso 4º lugar está o rei do Egito. Estamos falando do Faraó. A gente não sabe exatamente, o nome deste rei, na Bíblia não cita, mas ele foi uma pessoa muito maldosa. Na época ali em que os filhos de Deus, o povo de Deus, estava no Egito, estava ali convivendo com toda a paz, com toda a fraternidade, estava tudo tranquilo, afinal de contas, era ali a descendência de Jacó, a descendência de José, e que José salvou ali Egito e também todo mundo da fome, como nós conhecemos. Mas diz a Bíblia que levantou um faraó, um rei, que não conhecia
a história de José. Por conta disso, fez muita maldade com o povo de Israel. O povo então foi levado à escravidão, trabalhava duro, pesado e era castigado. Mas para mim, a pior atitude que o faraó teve foi exatamente quando ficou sabendo e que o povo de Israel estava crescendo muito e poderia subjugar o Egito. Faraó mandou matar todos os meninos que nascessem dos filhos de Israel. Todos os homens, então, que viessem a nascer, eles teriam que ser mortos, a ponto de pegar um menino e jogar no rio Nilo, para ali serem comidos, então, pelos crocodilos. Olha que maldade, então, deste rei. E depois, então, a gente sabe a história. Moisés sobreviveu. Moisés ele foi criado ali no Egito, foi escolhido como o líder de Israel, conversou com o faraó para libertar o povo e o faraó não quis. Se não fosse a mão poderosa de Deus, então o faraó não tinha permitido a saída do povo do Egito. Então por isso, por esse assassinato em massa, dos filhos de Israel, Faraó então está em nosso quarto lugar como o homem mais maldoso, o personagem mais maldoso das Sagradas Escrituras. Em nosso terceiro lugar está uma mulher. Nós estamos falando da rainha Jezabel. Jezabel marcou a história também da Bíblia como uma rainha muito maldosa, uma rainha que levou o povo de Israel à idolatria, fez muita maldade, perseguiu os profetas, matou muitos profetas, elegeu então os seus profetas para a adoração do seu ídolo, que era Baal, e também tinha Azerá, como ídolo. Então Jezabel influenciou muito o povo à ruína e levou o povo a muita miséria devido ao seu pecado, devido ali então à adoração aos seus ídolos. Ficou sem chover em Israel durante 3 anos e meio, o povo ali passando fome, devido então exatamente a essa situação de Jezabel, de estar adorando outros ídolos, de influenciar e mandar no seu esposo para que levasse então o povo à idolatria. Jezabel perseguiu principalmente o grande profeta Elias. Se não fosse pela providência de Deus e proteção de Deus, Jezabel teria matado Elias, mas Deus estava com Elias e o protegeu. Mas uma atitude muito maldosa de Jezabel, que faz com que ela esteja então em nosso terceiro lugar, além dessas que eu já citei, foi quando Acabe quis comprar de Nabote uma vinha. E como Nabote não vendeu para Acabe, Jezabel tomou as dores, foi lá com Nabote, matou Nabote, mandou ali os seus servos matarem Nabote e pegou a vinha para Acabe. Ou seja, Jezabel matou então Nabote só para ficar com a vinha, só para satisfazer ali o seu esposo que estava triste, Acabe. Olha que situação, olha que pessoa maldosa. Por isso então Jezabel está em nosso terceiro lugar. Em nosso segundo lugar temos ele, Herodes. Herodes foi o governador ali então da Judéia. Nós estamos falando de Herodes Arquelau, tá bom? Porque teve outros Herodes, Herodes Agripa, Herodes Antipas, mas nós estamos falando de Herodes Arquelau, aquele que mandou matar todos os meninos ali de Belém, de 2 anos para baixo, porque ele sabia que em Belém iria nascer o próximo rei, o rei dos judeus. E ele, com medo de perder então este cargo, mandou matar todos os meninos. Meus queridos irmãos, olha que maldade então cometeu Herodes. Um massacre, e um massacre com crianças. Isso é o pior de todos. Herodes só perde realmente para o nosso primeiro lugar, que nós iremos citar daqui a pouco, mas Herodes para mim foi a pessoa mais maldosa. Ele, com medo então de perder o seu reinado, o seu governo ali da Judéia, já que ele teve informações ali pelos 3 ex-magos que em Belém iria nascer o próximo rei. Então Herodes mandou assassinar todos os meninos de 2 anos para baixo, para não ter o seu trono ameaçado.
Então Herodes está marcado na história como uma pessoa muito maldosa, como uma pessoa muito cruel. Realmente foi um vilão que perseguiu ali, atrapalhou a obra de Deus. Se não fosse a providência de Deus, um anjo apareceu para José, avisando a respeito deste mandato, desse decreto de Herodes. José então fugiu para o Egito e livrou Jesus deste massacre. Então Herodes está em nosso segundo lugar como o homem mais maldoso da história, segundo as Escrituras Sagradas. E em nosso primeiro lugar, logicamente, a gente não poderia deixar de citar esta pessoa. Nós estamos falando de Lúcifer. Lúcifer, ele é a maldade em si. Ele tanto fez todas essas pessoas que nós citamos a cometerem essas maldades, esses erros, esses pecados, como também ele cometeu esses pecados. Lúcifer iniciou toda a sua obra lá no céu, uma obra muito invejosa, querendo agora usurpar o trono de Deus, mas não conseguiu. Influenciou outros anjos e também não conseguiu. Finalmente Lúcifer foi expulso e veio para a terra juntamente com seus anjos. E desde então tem feito toda essa maldade que nós conhecemos. O pecado só iniciou nesta terra exatamente devido à influência de Lúcifer. A influência dele ter convencido então agora Eva a comer do fruto proibido juntamente com Adão, e ali iniciou toda essa desgraça que nós temos neste mundo. Então Lúcifer, que agora recebe o nome de Satanás, ele é o causador de toda a maldade. Então, logicamente, ele está em nosso primeiro lugar como a pessoa, o ser mais maldoso que nós conhecemos segundo as Escrituras Sagradas. E ele vai pagar por toda a sua maldade, e não somente pela sua maldade, mas pela maldade que ele fez as pessoas cometerem. Então ele vai pagar por si e por toda a humanidade, por todos os pecados que ele influenciou as pessoas a cometerem. Então Lúcifer é a pior pessoa, o pior ser que nós conhecemos das Escrituras Sagradas, e está em nosso primeiro lugar. Então, meus queridos irmãos e amigos, vocês gostaram então do nosso top 5 de hoje? Cada vilão, cada pessoa maldosa. Vamos orar e trabalhar para que a gente possa ser pessoas boas e assim agradar a Deus e ajudar o nosso próximo a cada dia estar nos caminhos do Senhor para juntos morarmos nas mansões celestiais, tá bom? Muito obrigado então pela sua atenção, por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você concorda ou não concorda com essa lista, coloque aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Comente aí para que a gente possa estar trocando experiência uns com os outros. E se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, envie aí para as pessoas que você conhece essas curiosidades das Sagradas Escrituras. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua atenção, pela sua audiência. Continue assistindo o nosso canal, com esses vídeos estão aparecendo aí na tela. Sempre lembrando, o vídeo só para membros. Faça sua inscrição e apoie esse canal, cada dia mais vai estar crescendo. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo falando sobre os top 5 da Bíblia.